Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa casa. Eu sou Mari e vou fazer a mensagem da noite junto a vocês. Vou iniciar pelos avisos da casa. Segundas-feiras nós temos atendimento fraterno a partir das 19h15 até as 19h55. Às 19h30 às 19h55 nós temos passes, que é ministrado aqui neste mesmo salão. E às 20 horas nós temos a leitura do Evangelho. Às terças-feiras nós temos passes que se iniciam às 19h30 e se encerram às 19h55. Às 20 horas iniciam as palestras. E as palestras são sempre com um tema relacionado ao Evangelho ou algum tema da doutrina espírita. Aos sábados temos yoga, que inicia às 9 da manhã e vai até às 10h20. E tem yoga também às segundas-feiras, às 19h30 até às 20h30. Quem estiver interessado é só procurar a Simone. Aos domingos nós temos evangelização infantil, que atende crianças de 5 a 8 anos. A evangelização começa às 9h40 da manhã e vai até às 11h30. Aos domingos também temos passes, que iniciam às 9h30 da manhã e se encerram às 9h50. E também temos palestras aos domingos, que iniciam às 10 da manhã e se encerram às 11h. E nós temos à disposição de todos empréstimos de livros, porque os livros eles não podem ficar parados na estante. Os livros eles devem circular de mão em mão, pois alimentam nossa alma, nos enchem de esperança através de suas mensagens e ampliam o nosso conhecimento. Temos vários títulos doutrinários e romances espíritas. Os livros estão à disposição de todos, é só escolher o livro de sua preferência, preencher a ficha de retirada com seu nome e seu telefone, escreva também o nome do livro e a data de retirada e devolva o livro quando terminar. Inscrevam-se no canal do YouTube, Irmã Zoraide, curtam as mensagens e compartilhem as palestras. Então, neste momento, eu convido a todos a fechar os olhos, respirar calma e tranquilamente e vamos elevar os nossos pensamentos, mentalizar o nosso Mestre Jesus, e agradecer. Agradecer por este dia, agradecer por este encontro, agradecer por todas as bênçãos recebidas e pedir ao nosso Pai Celestial que permita que os bons espíritos nos cerquem, que eles, através dos passes espirituais, possam trazer a paz e o equilíbrio que nós necessitamos neste momento. Que possa clarear a nossa mente e facilitar o nosso entendimento, para que as palavras hoje e aqui proferidas possa ser significativa, possa ampliar os nossos pensamentos e fortalecer a nossa esperança e abrir os nossos caminhos para que possamos superar as nossas dificuldades e as nossas dúvidas. Pedir as bênçãos e rogar a presença dos nossos amigos espirituais que estejam aqui conosco, nos auxiliando e nos fortalecendo. Obrigada, Senhor, obrigada, Mestre Jesus. Que tenhamos uma boa noite de reflexão. Que assim seja. Então, nós estamos iniciando algumas reflexões sobre as mensagens desse livro. Esse livro Vinha de Luz,
que é da coleção Fonte Viva. No nosso último encontro, nós falamos sobre a introdução. E este livro, ele é muito importante para todos aqueles que buscam entender o Evangelho, porque esse livro, essa coleção especificamente, Fonte Viva, ele é um convite para todos aqueles que já se cansaram de buscar alimentos doentios para a própria alma. E que são, né, esses alimentos doentios que nós buscamos e alimentamos nossa alma? Então, se a gente parar para lembrar no nosso último encontro, nós começamos pela introdução. E na introdução, há um trecho que chama muita atenção. E o trecho diz o seguinte: a abelha suga a flor, o abutre reclama despojos, o homem busca emoções. Mas ainda mesmo no terreno das emoções, cada espírito exige tipos especiais. E são palavras simples, mas essas palavras nos chamam muita atenção. E mesmo na introdução, Emmanuel, ele fala sobre as pessoas, né, que são atraídas, que simpatizam. E ele dá um nome lá de sofredores, né? E tem as pessoas que são sofredores, inveterados. São aquelas pessoas que ficam ali ruminando o seu sofrimento, dizendo para todo mundo que sofre, como sofre, que seu sofrimento é o pior de todos. Ai, como sofre neste mundo. Parece até que ela sente prazer em sofrer. E nesse círculo vicioso de sofrimento, essa pessoa vai procurando mais sofrimento. Então, ele se compraz em ser um sofredor. Ele fala também sobre os pessimistas. Pessimista, aquelas pessoas que só vê coisa negativa nesse mundo, que esse mundo está todo errado, que nada dá certo, né, que é tudo muito mal, muito ruim, e fica ali, nesse pensamento, nessa névoa negativa. Fala também sobre os ironistas. É aqueles debochados que ironizam as pessoas e, através do seu sarcasmo, vão humilhando ao próximo. Ele fala também sobre os discutidores, aqueles que se instruem, que leem muito, que sabem muito, mas para quê? Apenas para debater um com o outro, para afirmar a sua opinião. Ele acha sempre que está certo e ele está ali sempre no embate, discutindo, combatendo ideia. E ele fala também sobre aquelas pessoas que têm pensamentos enfermiços. São essas pessoas que eles alimentam a alma com assuntos doentios, com assuntos que fazem mal, como, por exemplo, violência, pornografia e outras coisas mais. Então, Emmanuel, nessa introdução, só para a gente relembrar, diz que cada ser, animal ou humano, ele busca coisas neste mundo segundo a sua necessidade. Necessidade, quando nós estamos falando de animal. Então, ele busca coisas para a sua sobrevivência. E também busca coisas segundo o seu grau de evolução. Quando a gente fala em grau de evolução, a gente está pensando em humanidade. Então, cada um está aqui neste mundo buscando segundo a sua necessidade de sobrevivência ou segundo o seu grau de evolução. E é interessante também lembrar que no nosso último encontro, eu deixei 2 pontos aqui para a gente fazer na nossa reflexão em casa, na nossa reflexão íntima. O primeiro ponto foi a importância de nós prestarmos atenção às nossas emoções e também procurar saber o que é que nós buscamos para suprir essas emoções, né? E do que realmente, o que alimenta a nossa alma. O que é que nós estamos consumindo como alimento da alma? Então, esses foram os 2 pontos que ficou para a nossa reflexão. E hoje, então, na lição número 1, que nós vamos adentrar, ela vai falar especificamente sobre leitura. Então, hoje o nosso assunto é leitura.
E, né, como eu acabei de ler nos avisos da casa, nós temos uma vasta literatura. E essa vasta literatura, ela abrange especificamente temas relacionados à espiritualidade. Por quê, né? Porque é muito importante que a gente cresça, né, não apenas materialmente, mas espiritualmente também. Então esses livros, eles nos auxiliam, todos aqueles ali, aquele montante, ele nos auxilia ao nosso crescimento espiritual. Porém, ao entrarmos em contato com as mensagens, com as lições, com as orientações, com as revelações espirituais, pode ser de livro ou das mensagens que nós recebemos dos nossos amigos espirituais através da psicografia, é importante que a gente não leia só para passar o tempo, ou que a gente também não leia só para dar conta de algum compromisso, de alguma obrigação, de alguma demanda. Mas é importante que a gente leia com uma intenção, com a intenção de entender a essência, a mensagem, a lição, de compreender aquilo que nós estamos lendo, de absorver aquele conteúdo que está nos sendo oferecido, né? Porque normalmente são palavras simples, mas que eles têm um ensinamento muito profundo. E a gente pode lembrar que toda segunda o Eric recebe umas mensagens relativas ao Evangelho da Noite. E essas mensagens ele posta nos grupos. Então, quando estiver lá no grupo, pare um pouco, com tempo, leia e pense sobre essas mensagens que é postada, ou as mensagens através de áudio. Reflita sobre elas e tente ali absorver o conteúdo dessa mensagem. Mas, como eu falei, para a gente conseguir absorver este conteúdo, a gente precisa de tempo, né? Então, não dá para ler correndo. Você tem que parar, tem que pausar, precisa de um tempo para isso. Não precisa ser um tempo longo, pode ser 10 minutinhos, 15 minutinhos, mas que você sente, respire, leia sem pressa. E também, para a gente exercitar o nosso cérebro, é importante que nós desenvolvamos o hábito e a frequência. Então, ler todo dia, 10 minutinhos, 15 minutinhos, ali desenvolvendo hábito e frequência. Outra coisa importante é a seleção. Então, nós precisamos ler coisas edificantes, coisas que alimentem a nossa alma para o bem, para o crescimento, para a motivação, para a alegria. Então, precisa ser uma leitura edificante. E nós precisamos também praticar, porque a leitura ela não é só para ficar no plano das ideias, só no plano intelectual. É importante que você receba aquele livro ou aquela mensagem, extraindo aquele conteúdo, mas que pratique aquilo, para que a nossa transformação aconteça de fato, aconteça na realidade. Então, e ao praticar, nós estamos valorizando tudo aquilo que foi recebido. Então, os nossos irmãos espirituais, eles têm tanto trabalho para encontrar um médium. Esse médium, ele precisa se educar, precisa se instruir, demanda tempo, demanda esforço. Então, quando nós pegarmos essas lições, essas mensagens, que a gente valorize o que foi recebido, extraindo delas o que for de melhor para a nossa vida. E, como eu disse, então, hoje nós vamos iniciar este livro, né? A lição número 1. E essa lição, ela se chama Quem Lê, Atenda. Esse livro ele foi escrito por Chico Xavier e foi ditado pelo Espírito Emmanuel. E Emmanuel, na mensagem, ele já começa a puxar nossas orelhas sobre as coisas que nós pervertemos. Ele diz que nós pervertemos coisas sagradas. E é verdade, né? Então, muitas coisas que existem nesse mundo, a gente usa indevidamente, a gente perverte, né? E aí, para a gente tornar a situação mais clara, eu vou dar o exemplo de um medicamento, né? Então, um medicamento, se a gente usa na dose certa, ele vai servir para determinada doença.
Mas se nós utilizarmos em excesso, esse remédio, que poderia curar, ele pode se transformar em veneno. Ou então a gente pode usar ele como um entorpecente, podemos usá-lo como uma substância para excitar, uma substância para relaxar. Então, nós desvirtuamos as coisas. E por que a gente faz isso? A gente perverte as coisas por causa dos nossos sentidos. Então, um medicamento que serve para determinada coisa, nós utilizamos para outras coisas, para excitar nossos sentidos, para relaxar nossos sentidos, para entorpecer os nossos sentidos. Então, Emmanuel nos leva a refletir sobre isso, Por que a gente usa errado determinada coisa? Então, tudo isso é em função dos nossos sentidos, porque nós vivemos muito na dependência dos nossos sentidos. Lembra lá da abelha e do abutre? Então, é uma coisa para a gente parar e refletir. Mas não são só coisas que a gente perverte. Nós pervertemos também os nossos pensamentos, Os nossos pensamentos, ele nos mostra os nossos objetivos de vida. Então, através do meu pensar, eu vou criando, eu vou materializando a minha vida, eu vou construindo a minha vida. Então, eu inicio pensando no que eu quero para mim e depois eu vou em busca, eu vou materializar isso que eu pensei. E é interessante a gente falar sobre pensamento, porque assim, o que eu penso, quais são os meus pensamentos, os pensamentos mais frequentes que eu tenho durante meu dia? Que tipo de pensamento eu cultivo durante todo esse tempo do meu dia? O que eu estou pensando? Será que os pensamentos que vêm à minha mente são pensamentos repetitivos, pensamentos aflitivos, são pensamentos de insegurança, pensamentos de medo, pensamentos de raiva, ou são pensamentos sensuais? São pensamentos só de dificuldade? Ou meus pensamentos é sobre falta, que tudo falta na minha casa, tudo falta para mim? Que tipo de pensamento que eu estou tendo? Ou será que eu penso em perseverança, eu penso com pensamentos confiantes, pensamentos de serenidade, pensamentos de otimismo, pensamentos de coragem, de autoconfiança, de fé? Que tipo de pensamentos pululam na minha cabeça? Então é importante a gente lembrar que tudo se inicia no pensamento. E já que é assim, a gente não pode esquecer da seguinte tríade: pensamento, palavra e ação. Então primeiro vem o pensamento, depois eu transformo ele em palavra, para então eu colocá-lo em ação. E assim eu vou criando a minha realidade através da minha atuação no mundo. E eu não estou querendo dizer que é igual naquele livro O Segredo, que basta pensar que acontece. Não, não é isso que eu quero dizer. Porque nós precisamos pensar, sim, já imaginar e ver o que nós vamos buscar. Mas a gente não pode ficar esperando. É igual no evangelho de ontem, o nosso evangelho da semana é: busque e acharás, bata e a porta vos abrirá. Então este foi o evangelho de ontem. E sendo assim, o que ele quer dizer com isso? Que é importante que eu faça a minha parte, que eu não fique só pensando, mas que eu vá em busca, que eu vá atrás, porque é através da minha ação que eu vou criar a minha vida material segundo os meus pensamentos. E nessa criação, a gente vai construindo o nosso caminho, buscando sempre o que convém ao espírito. Porque através dessa justa medida, ou vivendo equilibradamente, é que nós conseguiremos alimentar esta alma, esse espírito que sou eu mesma,
Mas nós temos um problema, né? Não, nós vamos voltar lá nos nossos sentidos. Porque a nossa perdição é o excesso. A gente sempre vai para o lado do excesso, né? Vem aí a nossa inferioridade. E o excesso, é ele que nos leva a perverter as melhores coisas que existem nesse mundo. Porque a gente não se contenta com o necessário. A gente sempre quer mais, quer excitar mais esses sentidos, quer sentir mais. E aí é que está a nossa perdição. E observar, é importante que a gente esteja atento e observar se nós não estamos hoje na nossa vida pervertendo coisas que podem ser úteis ao nosso progresso, ao nosso crescimento. Vale a pena a gente refletir sobre isso, sobre como estão nossos pensamentos, como está a nossa ação, a nossa busca na nossa vida, como nós estamos utilizando as coisas que o mundo nos oferece, se nós estamos utilizando na justa medida, ou se nós estamos pervertendo-as, usando-as de outra forma. Vale a pena a gente refletir sobre isso. E como nós estamos falando de leitura, em nossas leituras, quando a gente lê de forma atenta, a gente pode encontrar muitas respostas para as nossas dúvidas. Ou para alguma situação difícil que nós estamos passando no momento. Mas é como eu falei, a leitura ela precisa ser atenta e meditada. Então, e ela não pode ser tão rápida. A gente precisa parar e prestar atenção. E às vezes a leitura ela enrosca, né? Então é preciso persistência e dedicação. E quando a gente fala em meditação, em atenção e persistência, a gente fala principalmente quando a gente vai ler o Evangelho. Então, porque o Evangelho não dá para ler correndo, não dá para ler distraído. O Evangelho, ele é como um tesouro escondido, como foi falado ontem, né? Das nossas reflexões. Foi falado ontem que o Evangelho é como um tesouro escondido num terreno, em que se é preciso cavar para encontrá-lo. Então, quando a gente fala cavar, é preciso esforço, dedicação. Então, é preciso ler, meditar, buscar interpretá-lo e praticar, né? Vivê-lo. E, para tanto, é necessário, como eu falei, a gente precisa reservar um tempo para esse momento de leitura e reflexão. Porque não dá para a gente viver a vida apenas de maneira, só vida fisiológica. A gente não pode viver assim, não tem como. Porque nós não somos só esse corpo, nós não somos só esse ser que está aqui. Nós somos seres provisórios neste mundo. Né? Nós estamos aqui durante um tempo e regressaremos à pátria espiritual. Então não dá para viver apenas a vida material, né? Provendo apenas as nossas necessidades. Nós necessitamos de algo a mais, como foi falado no nosso último encontro. Por quê? Porque nós somos espíritos, né? Estamos aqui vivendo esta experiência e precisamos aproveitá-la o máximo e o melhor possível, mas a gente nunca deve esquecer que nós somos espíritos. Então, a gente pode pensar que ainda há pessoas que não acreditam nisso, que são espíritos eternos neste mundo e vivem neste mundo material como se não houvesse amanhã. Então, e nós que estamos um pouco mais dispersos, né? Nós já estamos mais despertos. Nós hoje sabemos que nós somos espíritos, que nós temos responsabilidades por nossas escolhas, por nossos comportamentos, por nossas ações. E mais, né, nós temos o compromisso com o nosso progresso. Então, não é ninguém de fora que vai vir e vai salvar-nos. Não é ninguém que vai descer do céu e vai salvar-nos. Somos nós é que temos que trabalhar a nossa melhora, o nosso progresso, o nosso crescimento, para que nós mesmos nos salvemos. Nós mesmos nos construamos, né, como seres melhores.
E esses livros, né, essas coleções, elas vêm justamente para isso, né, para essas leituras, elas vêm para nos ajudar nesse crescimento, nesse caminho, nesse processo de construção. Mas como o trabalho é nosso, somos nós que temos que ler, parar, refletir e principalmente praticar. Porque é através da prática que nós vamos mudar o nosso comportamento, o nosso modo de agir e de tratar o outro. E neste caminho nós vamos aos poucos engrandecer esse ser espiritual, né? Quando a gente fala ser espiritual parece que é uma coisa externa. Não, esse ser espiritual que sou eu mesmo, que são vocês. Então cada um tem que fazer a sua busca, ir no terreno do seu coração, ir no terreno e cavar para encontrar esse tesouro, o qual nós falamos. E é importante também que quando nós estivermos nessa escavação, né, estudando o Evangelho, lendo o Evangelho, meditando sobre ele, é importante que nós não façamos a leitura literal, né? Então, assim, o que é a leitura literal? Leitura literal é um tipo de leitura que consiste em compreender um texto exatamente como ele está escrito. Então, em relação ao Evangelho, nós não podemos ler ao pé da letra. Como, por exemplo, quando Jesus diz, eu não vim trazer a paz, mas a espada, né? No capítulo da moral estranha, a gente fica assim, nossa, mas como ele disse isso? Logo Jesus, que é o príncipe da paz, que veio ensinar a amar o próximo, a perdoar os inimigos, né? Como que ele não veio trazer a paz, mas a espada? Então, a gente não pode ler ao pé da letra, né? É preciso, então, que a gente pense sobre o que leu, que a gente reflita e a gente procure comentar e explicar. Ah, mas eu não consigo, né? Eu tenho pouco repertório, tenho pouco vocabulário, pouca experiência de leitura. Não tem problema, porque, como eu falei, nós precisamos buscar. Então, nós vamos buscar ali pessoas para lerem conosco, para estudarem conosco, buscar grupos de estudos presenciais. Hoje em dia, né, tem muitos grupos bons online, né? Então, dá para a gente estudar em grupo online, presencial é o meu preferido, né? Adoro presencial. Mas se você não tem disposição, mas eu não quero sair de casa, é muito longe, tem os grupos online de estudo. E eu não posso também deixar de falar sobre as nossas indicações, né? O nosso indicado número 1 é sempre o Livro dos Espíritos. É o carro-chefe da nossa doutrina. E em segundo, que eu indico, é o Evangelho segundo o Espiritismo. E um livro assim que nem é se comentado tanto, mas é um livro maravilhoso que, nossa, é fora de série, é o livro O Céu e o Inferno, né? Escrito também por Kardec. É um livro assim que tem muita coisa interessante lá e não é comentado muito, né? Mas fica aqui também como sugestão. E não poderia deixar de dizer a coleção Da Onde Vem o Vinha, né? A coleção Fonte Viva, a coleção do André Luiz, né? Onde está o livro, inserido o livro O Nosso Lar. Fala assim, mas eu não consigo ler livros tão volumosos. Mas não tem problema. Comece com um livro de mensagens, pequenas mensagens, uma mensagem por dia, refletindo e pensando sobre ela. Aí, suponhamos que tem alguém aqui de visitação e vai pensar, nossa, mas ela só falou de livro espírita, é só livro espírita que auxilia no crescimento espiritual? Então, como nós estamos numa casa espírita, eu preciso puxar a brasa para minha sardinha. Então aqui eu quero fazer a propaganda dos livros espíritas. Então eu indico os livros espíritas. Mas sim, há muita literatura boa, com muitas histórias de vida que nos ensinam muita coisa, nos ensinam e nos mostram como superar muita coisa, né? Como aquele livro Em Busca do Sentido, de Viktor Frankl, que ele conta a experiência dele no campo de concentração, e como muitos no sofrimento perdem a humanidade e como ele sustentou a sua humanidade. Mesmo passando por situações muito difíceis, ele ainda conseguia ser fraterno.
Então, mesmo fora da doutrina, tem livros maravilhosos que nos auxiliam o crescimento. Eu estava lendo outro dia também que agora saiu uma nova categoria de leitura que se chama literatura de cura. Então, essa nova categoria que está surgindo são livros que nos auxiliam a curar as nossas emoções. E por falar em literatura de cura, a gente pode aproveitar, que essa é a última semana da Bienal do Livro e ir até a Bienal, porque é um passeio interessante que dá para fazer com a família e tem vários estandes de muitas editoras, de muitos temas, Aproveita para visitar ali os estandes das editoras espíritas, aproveita para conhecer a literatura de cura e recolher o melhor que há neste mundo para o nosso crescimento. Para a gente aproveitar bem a nossa estadia nesse mundo, para a gente curar as nossas emoções, fazer a nossa alma mais brilhante, mais evoluída, mais amiga, mais amorosa. Então, que a gente aproveite esse presente, que nos foi dado hoje em dia com tanta facilidade, com tanta tecnologia, que a gente aproveite realmente essa bênção que é a literatura, que é a leitura, que a gente aproveita para o nosso crescimento. Então, para encerrar, não poderia deixar de ser, eu vou ler a mensagem de Emmanuel, que foi o tema da noite de hoje. Lição número 1, quem lê, atenda. Quem lê, atenda, disse Jesus, está no Evangelho de Mateus, capítulo 24, item 15. Assim como as criaturas, em geral, convertem as produções sagradas da terra em objeto de perversão dos sentidos, movimento análogo se verifica no mundo, com referência aos frutos do pensamento. Frequentemente, as mais santas leituras são tomadas à conta de tempero emotivo, destinado a sensações renovadas que condigam com o recreio pernicioso ou a indiferença pelas obrigações mais justas. Raríssimos são os leitores que buscam a realidade da vida. O próprio Evangelho tem sido para os imprevidentes e levianos vasto campo de observações pouco dignas. Quantos olhos passam por ele, apressados e inquietos, anotando deficiências da letra ou catalogando possíveis equívocos, a fim de espalharem sensacionalismo e perturbação? Alinham com avidez as contradições aparentes e tocam a malbaratar, com enorme desprezo pelo trabalho alheio, as plantas tenras e dadivosas da fé renovadora. A recomendação de Jesus, no entanto, é infinitamente expressiva. É razoável que a leitura do homem ignorante e animalizado represente o conjunto de ignominiosas brincadeiras, mas o espírito de religiosidade precisa penetrar a leitura séria, com real atitude de elevação. O problema do discípulo do Evangelho não é o de ler para alcançar novidades emotivas ou conhecer a Escritura para transformá-la em arena de esgrima intelectual, mas de ler para atender a Deus, cumprindo-lhe a divina vontade. Então, que em nossas leituras nós possamos atender a Deus, que é o objetivo do nosso crescimento, da nossa evolução, da nossa melhora como pessoa, como pai, mãe, irmão, cidadão, filha. E o que a divindade quer para nós? Apenas a felicidade. Quer que sejamos felizes. E como chegaremos a isso? Eliminando as nossas imperfeições. E a leitura é um grande instrumento para isso. Então, que nós possamos aproveitá-la para alimentar a nossa alma, nosso coração, a nossa mente, que possamos nos engrandecer com esse grande presente que nós temos hoje. Então, neste momento, eu convido novamente todos a fechar os olhos
Só que desta vez, nós que tanto recebemos, chegou a nossa hora de doar. Vamos doar os nossos melhores sentimentos, os nossos melhores pensamentos a todos aqueles irmãos que nós sabemos que necessitam de força, de paz, de serenidade e refazimento. Vamos reunir pensamentos de fortalecimento e vamos enviar aos nossos irmãos, aquela pessoa que você sabe que neste momento está passando por algum problema de saúde, que está se restabelecendo, seja no hospital, seja em casa. Que ela possa equilibrar seu organismo, acalmar a sua mente, encher de fé o seu coração. Vamos enviar pensamentos de paz e serenidade aos nossos irmãos que estão passando por momentos difíceis neste momento. Que possam sentir os nossos fluidos envolvendo-os. Vamos neste momento reunir pensamentos de fraternidade e união e vamos enviá-los à nossa residência. Encher a nossa casa de luz e de alegria, para que todos aqueles que ali convivem possam se sentir confiantes, seguros, motivados, que possam se sentir irradiando amor e esperança. Vamos neste momento enviar pensamentos de alegria e motivação. Para todos aqueles que estiveram conosco neste dia. Envolva-os com esses pensamentos de equilíbrio e serenidade e de renovação. Vamos, neste momento, pensar em nós. Que nós possamos sentir, neste momento, vibrações de paz, de amor e confiança. Que possamos retornar às nossas casas com segurança. Que tenhamos uma noite de sono tranquila, que renove nossas forças e as nossas esperanças. E encerrando este momento, vamos juntos unir os nossos corações e os nossos pensamentos na prece a qual Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia
Graças a Deus. Jesus abençoe a todos e segunda-feira estaremos de volta. Boa noite.